seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Empreender no Campo. Aqui a gente mostra iniciativas e conta histórias de quem descobriu no campo a potencialidade para fazer um empreendimento. Hoje nós vamos conhecer a história de uma empresa familiar que começou lá no início do século passado e se tornou uma das mais tradicionais, uma das principais vinícolas do país, a Vinícola Góes, lá de São Roque, no interior de São Paulo. Para analisar este case e também o mercado, eu convido o especialista Cruver Batista. Ele é sommelier, é professor, tem muito conhecimento na área de vendas também. Bom, antes de começar a nossa conversa, vamos conhecer então um pouco da história da Vinícola Góes. Meu nome é Cláudio José de Góes, tenho 59 anos, sou administrador de empresas. Sou sócio da Vinícola Góes, eu acho que desde quando eu nasci. E por que eu acho? Porque nós somos uma empresa familiar. Eu sou parte da quarta geração da empresa, né? Um negócio que começou de uma forma bastante caseira, artesanal, pelo nosso bisavô, Benedito de Góes. E depois, junto com seus dois filhos, ele iniciou a produção de uvas, fabricação de vinhos, de uma forma bastante caseira, pequena, e na sequência veio a criação da primeira empresa nos anos 38, no ano 38, e ali a gente deu continuidade com os pais, tios, agora já na nossa geração, quarta geração, e já com o pessoal da quinta geração participando já de algumas ações específicas aqui. No início, o nosso bisavô ele era tropeiro, gente aqui da roça, fazia as suas plantações para a subsistência e também a atividade, uma delas era tropeirismo, levava produtos para São Paulo, aqueles bastante conhecidos aqui como a pera, o marmelo e outras frutas para o mercado da Cantareira, trazia no contrafrete armarinhos ali da 25. Para o interior aqui, para São Roque. 2 dias de viagem com o burro puxando a carroça, né? E ali, além disso, também a questão rural. E ali plantando uva, fazendo vinho, com o aprendizado com a imigração italiana que estava chegando. A nacionalidade Góes, ela é portuguesa, né? Nós somos remanescentes de portugueses lá de trás, segundo alguns dados aí, nós conseguimos encontrar aí Góes na capitania de Martim Afonso de Souza, lá no início, né, da colonização do país. E dando continuidade, né, ele também começou a produzir essas uvas, vinhos, entregando vinhos de forma ainda a granel para algumas marcas já existentes aqui em São Roque, e depois criou a sua própria marca nos anos 30 ou 40, mais ou menos, 40 e poucos. Mas em 38 ele já produzia vinhos. Na sequência, com nosso avô e tio-avô, eles deram continuidade e depois fizeram uma separação, mas pelo tamanho da empresa, da família, né? E separaram, sempre amigos, sempre próximos e cada um com a sua marca. E a Góes deu essa sequência com os nossos pais, tios, e nós aí agora trabalhando bastante. A importância da gente ter parcerias empresariais é porque a gente amplia o espaço de relacionamento, a gente amplia o espaço de conhecimento. Hoje, a produção em si, ela não é tão difícil, mas ela busca sempre uma qualificação, então a gente vai buscando conhecimento, vai buscando tecnologia e também pessoas, porque hoje o mundo é feito por pessoas com ideias. Todo mundo quer criar alguma coisa nova, inventar o novo para criar uma nova demanda, né? O celular mesmo. O celular é uma demanda que foi criada, fabricada, porque o mundo sempre viveu sem, né? Mas nos últimos 20, 30 anos está aí e hoje ninguém vive mais sem. Então, a gente imagina que a parceria é importante, principalmente no quesito de inovar. Podemos dizer que o nosso enoturismo ele é bastante elaborado.
ele é bastante diversificado, nós temos muitas opções. Todos os dias da semana, em especial nos finais de semana, nós temos uma grade bastante grande aqui, diversificada, com passeios no Parreiral, com degustações, piqueniques, tem também a Wine Bike, né, que são os passeios de bike nos Parreirais. Isso acontece aqui na nossa programação. Então é só virem até aqui ou nas nossas redes sociais, conseguem aí ter a informação de todos esses eventos que são realizados aqui. A Vinícola Góes, ela tem uma diversidade até razoável em termos de variedades de uvas. Aí. Nós somos produtores tradicionais, né, das uvas Niágara e a Isabel, hoje numa escala muito pequena. Hoje nós temos essa produção muito pequenininha e nós investimos bastante com as variedades híbridas, dentre elas a Lorena, que é uma variedade desenvolvida pela Embrapa no final dos anos 90, início dos anos 2000. E também agora, né, nos últimos 15 anos, nós estamos trabalhando bastante com as uvas europeias, as finas. Pode ser europeias, podem ser norte-americanas também, a origem delas, algumas, né, de várias regiões do mundo. São conhecidas como os vinhos finos. Então, o Cabernet Franc, o Malbec vai indo muito bem, Sauvignon Blanc também a gente cultiva. E nós temos algumas variedades portuguesas, como a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, a Verdelho. Enfim, então são variedades aí que a gente está trabalhando bastante, com muito sucesso, através também do manejo que dá a condição da colheita de inverno. A produção dos vinhos, ela é feita através da safra. Então a gente produz na colheita da uva. Nós temos a safra de verão, que é aquela tradicional, né, onde o maior volume dos vinhos são feitos naquela época, e também agora uma quantidade menor, porém com uma elaboração de vinhos finos, acontece no mês de julho. Então nós temos no mês de janeiro, fevereiro com a safra de verão e no mês de julho a safra de inverno, a safra do ano. Então nós não temos uma produção diária, né? Nós temos uma produção da safra que fica acondicionada na vinícola para o envase conforme a demanda de pedidos. E aí sim, então nós temos o processo do engarrafamento, que é o envase, acontece aí todos os dias. Nós temos equipamentos com capacidade plena de produção, de atender o mercado. Então varia-se, né, conforme a demanda, conforme os pedidos que chegam. O manejo nos parreirais, ele é tradicional, é aquele da poda no final do inverno, né, ao final ali na época onde a uva está em dormência, o parreiral, você poda ela na entrada da primavera, já começa a floração, frutificação e maturação para você colher lá no verão. Porém hoje nós estamos também, além dessa poda, né, do sistema tradicional, nós temos a inovação. A inovação chegou com força aqui nessa região do Brasil, na região sudeste do Brasil, até o início ali um pouquinho da região nordeste, uma faixa que permite a dupla poda. Essa dupla poda, ela se dá no segundo momento, quando você, depois da primeira, da tradicional, você descarta as uvinhas. Você não deixa o parreiral produzir após a primeira poda. Ela fica vegetando e você faz a segunda poda na mesma parreira depois de 6 meses. Com isso você retarda o processo produtivo. Não que você tenha 2 safras, você tem 2 podas para retardar o processo produtivo e você fazer a colheita de inverno. Essa é a conhecida segunda poda, ou alguns dizem poda invertida. Eu considero mais a segunda poda, né? Poda invertida se você não fizesse a outra, mas você faz a outra tradicional e você faz mais uma segunda, retardando o processo, colhendo uvas no inverno, longe das chuvas, né? E com a amplitude térmica. O sol de dia que dá aquele calor e uma temperatura baixa à noite, quando o inverno vem para cá e dá esse friozinho nas noites aqui de São Roque. A comunicação dos sites
A comunicação através da mídia digital, ela é muito importante, porque primeiro que a mídia tradicional ela é cara para o nosso segmento. O vinho ele não tem um orçamento por conta da sua receita, é um mercado pequeno ainda, tratamos o vinho como um nicho, né? Então ele não tem as grandes verbas que outros produtos têm para a mídia tradicional. Então a comunicação digital, através das redes sociais, é muito importante. E isso também está ajudando muito na comunicação de aprendizado sobre o vinho. Então as pessoas já estão ouvindo mais aqueles que entendem sobre os vinhos, né, os formadores de opinião, alguns cursos também através das redes e, logicamente, compra e conhecimento de produtos. Então é muito importante a gente ter essa preocupação em estar cada vez mais melhorando a participação na comunicação das redes digitais. Góes, ela tem mais de 2 centenas de colaboradores em várias áreas, né? Desde lá do plantio, na nossa área de cultivo de uvas, o pessoal específico dali, né? Depois nós temos a parte da indústria, vinificação, envase, toda a parte de expedição também, logística, nós temos a administração, nós temos a área comercial e o pessoal específico para atender gente aqui na vinícola através do enoturismo. Muitos fazem aí um freelance no final de semana, então a gente acaba fazendo uma boa composição com o quadro de colaboradores, gente de muita boa ordem, de muita boa cultura. A gente acredita que a nossa região, a cidade de São Roque, com o enoturismo, ele tem um crescimento cultural, um conhecimento educacional muito grande, faz muito bem para as famílias, né? Porque os seus filhos, desde mocinhos, já estão trabalhando, aprendendo um outro idioma, aprendendo a servir num restaurante ou atender numa vinícola. Tudo isso é cultura e conhecimento. Então a gente tem essa noção de que estamos dando condições de uma vida muito melhor para os colaboradores e para a cidade como um todo. Nós tivemos em 2014 na avaliação nacional de vinho, um dos vinhos da vinícola, o Filosofia, o Cabernet Franc, sendo reconhecido como um dos 16 melhores vinhos daquela safra. Isso para nós foi um marco muito grande. Foi o primeiro vinho fora do Rio Grande do Sul e da região de Santa Catarina que recebeu essa condecoração entre os 16 melhores vinhos, né? Então, a gente, dali, principalmente, foi o início da grande jornada do arranque para que os nossos vinhos, os nossos trabalhos experimentais no campo dessem sequência com maior motivação ainda. A grande dificuldade que o nosso segmento, que o nosso setor encontra no mercado são as questões institucionais ligadas principalmente à questão tributária. Nós temos aí uns tributos muito elevados em comparação, com todo o respeito à cachaça, à cerveja. A gente acha que o vinho devia ter o tratamento isonômico também. Então é uma grande reclamação do nosso setor, uma isonomia. E também a questão dos descaminhos, as questões da sonegação de muitos importados que chegam de forma clandestina ao Brasil. Essa é uma luta intensa, porque 50% do imposto do preço do vinho é imposto. 50% do preço do vinho é imposto. Então, se a gente percebe aí que com essa margem e a gente sofrendo com os clandestinos, a gente fica bastante fora dessa disputa, né, comercial, por conta dessa dificuldade. Então, muito imposto, muita sonegação. E a gente fica aqui trabalhando, gerando emprego, renda, né, não só no nosso setor, mas no setor do turismo, da empregabilidade de uma cidade como a cidade de São Roque, que hoje tem uma participação muito grande do turismo nela, né? Então a gente precisa sim dessa ajuda. Então é um grande desafio, um grande problema que a gente enfrenta hoje no mercado como geral. Os planos para o futuro da Vinícola Góes são sempre aqueles de lá de trás: crescer, inovar, buscar coisas boas, trazer um prazer da vida para o consumidor, a boa vida, né? Todo mundo
está trabalhando, todo mundo está correndo atrás. O vinho vem para fazer um complemento alimentício, o vinho é saúde, o vinho é prazer, é um espírito num estado tranquilo, leve, com bastante saúde e bastante família. E é assim que a Vinícola Góes vem e vai continuar trabalhando para isso tudo cada vez melhor. Bom, esse é um case, é uma história, né, que tem muito de tradição, tem muito de investimento, né, muito de conhecimento para chegar onde chegou, né? Essa é a história da Vinícola Góes, lá de São Roque, no interior de São Paulo. E para analisar este case, a gente vai conversar com o Kruver Batista. Kruver é sommelier, tem muito conhecimento nessa área, mas conhecimento em vendas também. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, então, a gente volta para analisar este case e falar do mercado. Empreender no Campo volta já já. De volta com o Empreender no Campo. Hoje nós estamos conhecendo a história da Vinícola Góes, lá de São Roque, no interior de São Paulo. É uma empresa familiar, começou no início do século passado, em 1910, e se tornou uma das mais conhecidas vinícolas do país. Bom, a gente conheceu no primeiro bloco um pouco da história e agora então nós vamos analisar este case e também as potencialidades de investimentos no campo, tomando a Vinícola Góes como exemplo. Então, para conversar comigo sobre essa história e sobre o mercado, eu recebo o especialista Kruver Batista, que é sommelier, é professor também e tem muito conhecimento na área de vendas. Kruver, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por dar essa oportunidade de falar de algo que eu gosto muito, que eu trabalho já há mais de 15 anos, que é a área de vinhos, de enologia. Espero poder contribuir para os seus ouvintes e sanar algumas dúvidas. Ótimo, vai contribuir muito, tenho certeza. E Kruver, você conhece bem, você está em São Paulo e conhece bem a Vinícola Góes, ali em São Roque, aí do ladinho, né? Queria que você fizesse um pouquinho da leitura desse empreendimento, né? Tem toda uma história, tem toda uma tradição, mas tem muito mesmo de investimento deles, de conhecimento. Sim. Me faça uma leitura um pouquinho do que é a Vinícola Góes. Bom, vou começar contando um pouco realmente da história da Góes, porque é totalmente familiar, ainda continua sendo familiar. Hoje está na 4ª geração, que é o Cláudio Góes, que é um expertise, consegue trabalhar muito bem essa questão, essa visão do mercado. Como você bem falou, e também a história que foi contada da Góes, ela começa lá em 1910, totalmente familiar, ainda mas eu falo assim, precária naquele tempo, né, 1910, 1920, não tinha ainda essa tecnologia de transporte, ferrovias, e tanto o Firmino quanto o Benedito, que foram os fundadores, a Góes, ela é de origem de família portuguesa, e então você já percebe através do trabalho dessa família, do visionário, como eles começaram a trabalhar o campo. Como eu falei, naquela época ainda não existia um transporte rápido, né? Não havia ferrovias. Ele já fazia a venda de outros produtos cultivares na propriedade, como feijão, batata, vinha para a capital ou descia para o litoral através de lombo, né? E também de burros, literalmente assim. Então já percebe já o tino de negócio. Só em 1938, com a chegada da ferrovia, eles começam a produzir vinhos através de uvas cultivadas na propriedade e passam então a transferir, né, esse vinho de uvas de mesa principalmente para o litoral, né, em barril de 100 litros. E você já percebe já nesse processo o empreendedorismo. Por quê? Porque tem pessoas que são muito visionárias, né? Então ela enxerga o além, ela enxerga o futuro. Ele já mandava nessa época, junto com esses barris, os selos, os rótulos. Então esse comerciante lá no litoral comprava esses barris, chegando lá ele era fracionado, colocado então dentro desses
vasilhames, no caso, o famoso garrafão, ele rotulava e então tinha ali em explícito a origem e a fábrica, no caso, Góis. Aí ele já começa a trabalhar a marca. Isso em 1938, né? Só para você ter uma noção de como eles já eram pioneiros nessa visão de trabalhar o marketing. Algo que isso foi só na década de 50, de 60. Pois é, então, Groover, e eles diversificaram também bastante, eles trabalham hoje com o enoturismo também, né? O enoturismo. Chega lá num lugar, fantástico, né? Tem degustação, é muito bonito. Eu queria saber dessa história, desse exemplo, o que a gente pode trazer para novos empreendimentos hoje, que é a máxima, talvez, dos negócios, essa questão de receber bem, né? Do atendimento, essa questão de pensar na diversificação. Enquanto negócio, o que você considera de grande acerto que a gente pode trazer para exemplos de novos empreendimentos ou de quem está no meio rural hoje que também está pensando em investir? Olha, o enoturismo é mais um produto que o vinho tem a oferecer, né? Pode ser até o pequeno produtor. Trabalha muito essa questão lúdica, porque o cliente, ali, o consumidor, ele quer ver como que é produzido, colher a uva, comer o fruto ali no pé, sentir como que é a produção. Então, o enoturismo, ele agrega muito para a viticultura, desde o pequeno, o médio e o grande. O pequeno, lógico, não vai ter as instalações para receber, né, acomodações, mas ele pode estar fazendo ali a degustação. Como nós temos exemplo, tem a Góis, tem outras vinícolas ali em torno, tem a região ali, outra região também, estamos falando de São Roque, mas tem Jundiaí, que é um outro exemplo, tem pequenos produtores, e naquela região, pessoas ali, famílias também, literalmente que produzem no máximo 3.000 garrafas, 4.000 garrafas, até 2.000 garrafas. Eles conseguem receber esses clientes, consumidor. Eles têm uma loja ali local, onde eles fazem a venda direta para esse consumidor e ele também atrai para a região com esse turismo, né, com esse enoturismo. E em torno ali a cidade, ela consegue suprir essa necessidade de alojamento, né? Os hotéis, movimenta a loja, movimenta as lojas locais, dos bairros, a cidade também. E São Roque, hoje, ele é um polo, né, de enoturismo muito fácil. Por quê? Porque fica do lado da capital, né? Então, ali a Góis, por exemplo, ela tem uma infraestrutura tanto para receptivo, né, a degustação, vale citar aqui que você pode estar participando da colheita da uva, a pisa da uva, que é um atrativo também para o turista, para estar realmente próximo ali do vinhedo, do processo de produção, tanto o processo de produção rústica, quanto que a gente fala que é essa questão da pisa, onde agrega esse valor do enoturismo, com a degustação de pratos também locais, feito na vinícola, degustando todos os vinhos, desde os espumantes, passando pelos vinhos, que nós chamamos vinhos finos, né? Eles exercem ali uma máxima que a gente tem falado muito aqui no canal Empreender, que é a experiência do consumo, né? Mais do que comprar um produto, mais que lá comprar uma garrafa de vinho, mas é a experiência, a vivência, né? Muitos empreendimentos nas cidades têm essa máxima, outra é a do bom atendimento, do engajamento dos colaboradores, né? O quanto isso é importante também, Groover, também em negócios no campo, né? Também em negócios envolvendo alimentação no campo. Esse é um ativo forte cada vez mais, independente da região onde esteja, né? Legal trazer esse exemplo da Góis, porque lá isso é muito claro, muito evidente. A gente vai na Góis e dá vontade de voltar. E não é só porque compra o vinho, que pode comprar, aliás, em outro lugar, né? Mas lá, a vivência traz muito o cliente, né? O campo tem esse potencial a mais, né, Groover? O campo, principalmente, como nós sabemos que fica do lado aqui da cidade, numa zona urbana, onde a população ela é carente desse contato com a natureza e ainda com o crescente consumo de vinhos, né, ou a população ela tem se aproximado mais do consumo de vinho, do fermentado alcoólico, né, da uva. Então, essa experiência de estar lá, de ser bem atendido,
e ser bem recebido, ele gera uma sensação de bem-estar e isso gera um consumo, né, de bens, no caso ali, dos produtos. Então, é tudo um agregado, né, no turismo. Isso gera marketing depois também, né? Porque a gente que vai e fala para o outro, quer dizer, tem um fator aí importante também nessa experiência, né? Sim. Hoje a mídia digital, enfim, todas as mídias é muito importante para o negócio, para o pequeno, para o médio, para o grande, mas ainda a propaganda boca a boca, ela que realmente traz resultados, lógico que é a longo prazo, mas é mais sólido, né? Você gera clientes comprantes, né, com isso, né? Você tem aqueles clientes que nós falamos dos clientes fãs, né, que é esse que vai realmente divulgar a sua empresa, que vai falar do seu produto, vai falar do seu atendimento, e atendimento é muito importante, né, em todos os setores. Você receber bem a pessoa, você ter uma equipe bem preparada, ter uma equipe que saiba falar do produto, um pouco da história ali também, e permeia, né, todo esse cenário para que o cliente se sinta bem recebido. E assim gere venda, né? E fidelize também, né? Professor, eu sei que você teria muito mais para dar aula aqui para a gente, professor de História, de Geografia, então caiu bem também para essa conversa. Foi muito produtiva, agradeço muito sua participação aqui com a gente, obrigado pelas suas orientações, por trocar sua experiência, compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado Sebastião, obrigado a todos por ter ouvido. Realmente, tinha muito mais coisas, mas eu agradeço, tudo de bom. Você volta uma outra ocasião, quem sabe. Obrigado, um abraço forte, até mais. Obrigado, Sebastião, obrigado. Muito bem, muito obrigado a você que acompanhou o Empreender no Campo de hoje. Hoje nós conhecemos a história da Vinícola Góes, lá de São Roque, no interior de São Paulo, uma vinícola que tem do início do século XX, de 1910, fez história e é hoje uma das principais vinícolas do país. Agradeço muito aí pela sua companhia, pela sua audiência aqui com a gente. Foi um prazer enorme ter você conosco. Empreender no Campo fica por aqui. Volto no próximo programa. Até mais.